Então, contextualizar então um pouco a ideia do tema, tá certo? Frantz Fanon e Glauber Rocha. No semestre passado, eu conduzi uma disciplina no doutorado que era de Filosofia Política 2, uma disciplina de Filosofia Política 2. E eu decidi trabalhar o livro Os Condenados da Terra, que é do Frantz Fanon. Eu não estou com ele aqui agora, tá? Mas não vou ficar mostrando os livros. O Frantz Fanon, o livro mais importante dele se chama Os Condenados da Terra, e é considerado um dos textos e um dos autores assim mais importantes da chamada vertente das teorias decoloniais, né, ou pós-coloniais. Tem uma diferença entre decolonial e pós-colonial, mas, enfim, são esses autores que pensam, né, e escrevem e elaboram políticas e filosofias e, enfim, perspectivas teóricas a partir da necessidade da descolonização, né, em várias vertentes, em vários lugares do mundo. Não só, importante que se diga, não só, digamos, no mundo assim fora da Europa, né? Porque você vai encontrar também autores da teoria pós-colonial na Europa, nos Estados Unidos, enfim, né? Aliás, muito importantes. Mas, por enquanto, nas minhas pesquisas, eu tenho me dedicado a esses autores, principalmente os africanos, né? Principalmente o Achille Mbembe, que eu tenho estudado nos últimos anos, que é um filósofo camaronês, bastante conhecido pelo conceito de necropolítica, né? Que recentemente, principalmente nesse ano de 2020, virou um termo comum, né, na mídia, né, assim, bastante popular. Nunca vi um conceito ganhar tanta voz, assim, tanta popularidade como o conceito de necropolítica no momento do bolsonarismo, né, da extrema-direita brasileira, né, neofascista do Bolsonaro, né? E, enfim, o momento que a gente está vivendo está assim, explicitando, né? Está, digamos assim, sendo muito didático para a gente falar em necropolítica, né? Muito bem, Achille Mbembe, então, é o autor que, que cunha esse termo, né? Essa palavra, esse conceito. E quando a gente lê o Mbembe, a presença do Fanon é uma coisa impressionante. Assim. Em cada página dos livros do Mbembe tem citações do Fanon, né? Tanto do Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um livro anterior, quanto do Os Condenados da Terra, que é o seu último livro. Fanon viveu até os 36 anos de idade, ele morreu de leucemia, e ele era um médico psiquiatra martinicano que estudou na França e se tornou psiquiatra na Argélia. Se tornou, no caso, ele se tornou psiquiatra na França, mas ele virou médico, né? Funcionário público, né? Da Argélia. Foi trabalhar em hospitais na Argélia, atendendo pessoas exatamente no período das guerras de libertação. Né? Então, ali na década de 50, no final da década de 50, início da década de 60. E ele acaba entrando na Frente de Libertação Nacional, então ele era um ativista político, né? Um sujeito assim que tinha várias frentes, né? Quer dizer, ele era um médico que atendia as pessoas, tanto isso é bem curioso, né? Ele atendia tanto as vítimas da tortura quanto os torturadores, né? Quer dizer, os traumatizados naquele contexto eram tanto aqueles que praticavam a tortura quanto principalmente aqueles que sofriam a tortura. E aí é bem interessante porque nos Condenados da Terra, o capítulo 5 do livro,
que é o último capítulo, ele faz uma espécie de boletim psiquiátrico, né? É bem interessante. O primeiro capítulo do livro é o conceito de violência, né? Aborda o conceito de violência, sobre a violência, e o último capítulo, então, no primeiro capítulo, que é o capítulo, digamos assim, mais polêmico, né? Que dá mais o que falar, né? Na, sobre Fanon, né? Quem comenta Fanon, não exatamente na teoria, nos teóricos da pós-colonialidade, mas nas teorias assim mais tradicionais, né? Por exemplo, a conhecida crítica da Hannah Arendt sobre o Fanon, né? A Hannah Arendt aponta que os Conados da Terra faz uma certa retórica da violência, né? Eu não conheço muito bem essa crítica da Hannah Arendt, já ouvi falar, mas enfim, ela é bastante crítica, né? Então, existe uma certa questão que envolve assim uma defesa explícita que ele faz da violência, né? Nesse primeiro capítulo que ele intitula Sobre a Violência, porque de fato é difícil você fazer filosofia política, você falar de política num mundo assim que pretende a paz, né, que pretende assim a democracia, o estabelecimento de uma harmonia através de estruturas políticas, fazendo uma defesa enfática da violência, né? Então é um tema, assim, a recepção da obra, ela é sempre cheia de histórias assim muito complexas, né? E que envolve sempre, ou quase sempre, esse tema da violência, o modo como o Fanon aborda a questão da violência, né? Mas é preciso ler a obra, né? Para poder entender a história. E aí eu já queria dizer assim de saída que há um contraste bem interessante entre o primeiro e o último capítulo, né? Se você ler só o primeiro capítulo, e muitas vezes as pessoas dizem que leram, mas só leram o prefácio, porque o prefácio é assinado por Jean-Paul Sartre, né? Então a obra é muito, ela, acho que hoje não mais, mas num tempo ela foi mais conhecida pelo prefácio do Sartre do que pelo próprio texto do Fanon, né? Há um contraste entre o primeiro e o último capítulo, porque no último capítulo ele é um psiquiatra que cuida das pessoas que sofrem da tortura e cuida dos policiais, dos militares que praticam a tortura, né? É muito interessante o relato e toda uma caracterização bastante médica, né, psiquiátrica, né, das enfermidades, dos tipos de enfermidade que ele vai detectando, localizando, né, a partir da vivência da Guerra de Libertação, dos anos da Guerra de Libertação, onde a tortura era um programa, né, né, era uma verdadeira prática científica, né, que o governo francês fazia, né, nas suas colônias, né. E o caso da Argélia é um caso bastante emblemático. O caso da Indochina antes e depois o caso da Argélia, né. E aí mais uma notinha de rodapé, mais um parênteses, né, que é muito interessante. Eu não vou comentar isso aqui, mas eu vou deixar a dica, tá? Infelizmente não estou com o livro aqui para mostrar. Mas tem um livro que da Leneide Duarte Plon, que se chama A Tortura como Arma de Guerra, da Argélia ao Brasil. Como os militares franceses exportaram os esquadrões da morte e o terrorismo de Estado. Né? Essa jornalista, a Leneide, ela faz um livro que é impressionante, revelando como a tortura
na Argélia, aliás, a tortura no governo militar, né, no período militar brasileiro, né, de 64, e principalmente a partir do AI-5, né, a tortura foi os torturadores brasileiros e o programa implantado de tortura, né, do doicode, foi importado da Argélia, né? Então tem o dedo dos militares franceses e tem todo um esquema assim muito complexo, muito interessante, assim de instrução dos militares franceses e da assunção da tortura como arma de guerra, né? Como tática mesmo de guerra, para combater o grande mal do comunismo, né, que é o que se fala na época. O nosso presidente, ele ficou naquela época, né, ele só fala, a obsessão do Bolsonaro é combater o comunismo, né? Então, é bem esse momento está muito interessante para a gente tocar nesse ponto, né, nessa questão. Então, é uma dica muito boa para a gente entender o papel da França, a partir de sua experiência na Indochina e na Argélia, no que diz respeito ao programa, à política de tortura, né, que foi implantada a partir de 64, a partir de 68, né, enfim, mais pro, né, quando o regime vira assim os anos de chumbo mesmo, que é ali o período de Médici, né? Enfim, aí é muito interessante, tá? Então, esses são parênteses. O meu texto, o texto que está servindo de base da minha fala, a última parte do texto fala bastante sobre isso, mas eu não vou falar sobre isso. Eu quero me concentrar na perspectiva da violência em Fanon e Glauber Rocha, né? Esse é o tema que eu queria me concentrar mais, porque nas minhas pesquisas eu acabei sabendo, fiquei conhecendo, né, um pouco mais a, a história da recepção da obra de Fanon no Brasil, e acabei lendo um artigo que me trouxe a informação de que Paulo Freire, o educador, e Glauber Rocha, o cineasta, foram os que primeiro reagiram, né, à publicação da obra Os Condenados da Terra no Brasil, que foi em 68. A primeira tradução é de 68. O livro é de 61 e a primeira tradução no Brasil é de 68. É um momento onde o Brasil, os intelectuais da esquerda brasileira leem muito Sartre, né? A academia é absolutamente assim, leitora, né? É existencialista, né? O marxismo e o existencialismo é aquilo que vai marcar, né, aquele período ali dos anos 60, e é também o período onde Sartre vem para o Brasil, né? Tem essa história. Então, toda a chegada de Fanon no Brasil acaba sendo muito intermediada pela figura do Sartre, porque ele quem faz o prefácio do livro. Então, o que se tem é que as pessoas, os brasileiros, em geral, eles conhecem ali os Condenados da Terra, mas leu o prefácio do Sartre, né? O Sartre faz um prefácio de várias páginas, que é um texto magnífico, né? Grandioso, né? Como costuma ser. Mas é o Sartre, né? Que é esse gigante, né? Já assim numa fase assim, né? Bem madura, né? Dominando a cena intelectual. E o Francis Fanon ali um desconhecido, uma pessoa assim que não é um intelectual bastante marginal. Então, assim, quem é que vai reagir primeiro? Glauber, né? Com o cinema novo, com toda a turbulência do cinema novo e toda aquela proliferação de ideias, né? Que leva ele não só a fazer filmes, como a escrever bastante. Eu acabei descobrindo que Glauber é um grande ensaísta, um grande assim, escritor de ensaios, que tem vários livros, né? E aí, o Paulo Freire, a sua pedagogia do oprimido, a pedagogia da esperança, que eu não cheguei a tocar nesse ponto, mas tem ali o toque de Fanon, né, dos Condenados da Terra. Mas em Glauber, aí vai aparecer um texto chamado A Estética da Fome, né? Esse texto é um texto manifesto
de 3 páginas, é um texto bem curto, que é uma pequena bomba, assim, né? Vale a pena vocês lerem esse texto. Ele está na internet, bota lá no Google, Estética da Fome, aparece um PDF, meio surrado assim, mas está lá o texto. E depois ele aparece numa coletânea de ensaios do Glauber chamado Revolução do Cinema Brasileiro, né? O Estética da Fome. E aí, quando você lê o Estética da Fome, tendo lido o Fanon, você vê, nossa, mas dá a impressão de que ele vai pegando ponto por ponto do capítulo de Fanon sobre a violência, que é o primeiro capítulo, né? E sai aplicando nas suas ideias, né? Na elaboração daquele manifesto, que aí precisa contextualizar. É um texto que ele escreve para ser lido num festival de cinema de Veneza, quando o cinema novo e o nome de Glauber já está bastante conhecido, enfim, o cinema novo já é uma estética, um paradigma assim internacionalizado, né? E e não é só Glauber Rocha, né? É uma série toda uma geração ali de cineastas ali nos anos 60 procurando fazer um, um, um estilo, né? Uma estética cinematográfica que fosse uma estética assim revolucionária, que fosse uma estética de cinema político, né? Que assumisse a questão da cultura como instrumento de politização. Esse é o ponto, né? Então, o cinema novo tem essa proposta, né? Quer dizer, assumir que a cultura de um povo, a cultura de uma nação, ou ela é um instrumento de politização desse povo, dessa nação, ou ela é alguma coisa que é, digamos assim, apropriada pela indústria cultural, né? Alguma coisa que é neutralizada, né? Do ponto de vista político, é alguma coisa que não vai fazer grande diferença do ponto de vista de uma verdadeira politização, né? Então, o texto do Glauber está repleto, né, de recados assim nessa direção. E qual é o ponto? Se chama a estética da fome, né? Qual é o ponto? O ponto é assumir a fome como sendo um fenômeno que estrutura a sociedade brasileira e que até então foi, e de uma certa forma permanece sendo, vamos dizer assim, a relação que temos, que brasileiros têm com isso, é de uma certa vergonha. Né? Temos vergonha de ser subdesenvolvidos, temos vergonha de ser subnutridos, temos vergonha de ser analfabetos, temos vergonha da nossa condição colonizada miserável. Né? O Glauber, então, vai inverter, vai trazer todos esses temas da miséria, do subdesenvolvimento, da fome, para o primeiro plano. Né? Então, vamos assumir que nós somos isso. E é isso que vai ser o, a nossa diferença, a marca do nosso cinema. Né? A fome é levada à categoria estética. Né? A feiura da fome e a violência que emana da fome é levada a uma categoria estética, é levada a uma ideia de princípio, né, de dispositivo que vai acionar nessa cultura, né, bastante fértil do Brasil dos anos 60, né, um processo novo de politização. Esse é o ponto. Né? E aí eu quero fazer a
a relação com esse momento que a gente está vivendo, 2020 Brasil, né? Para mim, nós estamos vivendo um momento de uma nova politização, né? De um processo que está gritando, né, nos nossos ouvidos a necessidade de uma nova politização. Então, acho que voltar a esses autores é extremamente útil para a gente poder se engajar nesse momento, né? Nesse momento histórico aí que a gente está vivendo, né? Principalmente a questão do confinamento, né? Então, o que é o tema da violência em, em Fanon é exatamente, eu diria que esse é o ponto central, né? O que é que tem de afirmativo na violência? E que constitui assim, o tema central do capítulo sobre a violência do livro Os Condenados da Terra, Les Damnés de la Terre, né? Les Damnés de la Terre, como se diz em francês. É que, exatamente, a violência na guerra de libertação é o princípio da politização do povo. A violência assumida, né? O rebelde que pega a sua machadinha e vai para a luta, vai para a guerra, né? A violência, então, ela tem essa força, né? Essa capacidade de organizar a consciência política, mas organizá-la num primeiro momento, né? Que é esse momento assim mais sanguíneo, né? Mais visceral de um processo de libertação política que é experienciado na história das grandes revoluções, né? Não se faz uma revolução de forma pacífica, né? Não se muda uma situação política desgraçada, de escravidão, de submissão, enfim, de violência explícita, se não assumindo a violência como um método, né? Como de forma organizada, né? Como um momento que vai ser necessário assumir para que uma primeira ação de libertação seja feita, seja implementada, né? Então é preciso afirmar a violência, né? Não, quer dizer, o discurso contra a violência, o discurso que faz a crítica da violência, é, precisa entender, né, esse processo, né? Inclusive para entender processos de nossa sociedade que permanecem absolutamente vivos, né? Que permanecem absolutamente que tem uma continuidade, né? Quer dizer, nós não somos teoricamente mais um país colonizado, mas seguimos isso desde o século XIX, né, no caso do Brasil, mas seguimos perpetuando os velhos esquemas, né, de violência que nos remetem novamente ao período escravista, ao período colonialista, enfim, né, isto segue no Brasil, né. Aí eu recordo, nesse ponto, uma fala do Ailton Krenak, né, que é esse grande intelectual indígena, né, que está bastante... Casualmente, eu estou com o livro dele aqui, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu tenho acompanhado bastante o Krenak, né, ele tem feito... recentemente, ele fez uma live com o pessoal da Companhia das Letras, e a moça que estava fazendo a live com eles, o nosso guru da quarentena, né? Ele, não sei como ele não está cansado de tanta live que ele está fazendo. É um dos intelectuais brasileiros, assim, hoje em dia, mais pop, vamos dizer assim, né? E que tem uma voz, assim, que eu acho que realmente merece ser escutada, assim, merece a gente dar atenção para o Krenak, né?
Deixa ele falar. Isso já vem de longe, né? Isso já vem de longe. É o famoso episódio do Krenak se manifestando na Constituinte, né, em 87, né, 1987. Não sei se vocês sabem, mas ele começa a falar, a dar um discurso, e no meio do discurso ele começa a pintar o rosto de preto, né? Muito furioso. Ele não tinha nem 30 anos nessa época, né? Com terno e gravata, começa a falar e tal, e no meio do discurso ele começa a passar uma tinta preta no rosto e vai pintando, aí ele termina o discurso com a cara toda preta, né? É o Krenak, o Ailton Krenak. Aí, recentemente eu vi um, um documentário, na verdade é uma série de documentários que está no Netflix, mas também está no YouTube, de graça, não precisa ter Netflix. Se chama Guerras do Brasil. São 6 episódios de documentários assim de 20 e poucos minutos, né? Muito bem produzidos, muito interessantes, que abordam os vários episódios de guerra, né? Que a gente teve no Brasil desde que os portugueses chegaram, né? Sem contar que antes dos portugueses, os índios faziam muita guerra, né? Quer dizer, a guerra não é uma coisa que os portugueses trouxeram, né? E fizeram os índios conhecer. Os índios conheceram a faceta genocida, né? Do, do, do chamado conquistador, né? Do invasor europeu, né? Aí o Ailton Krenak ele é entrevistado nesse documentário e o primeiro episódio dessa série é sobre o genocídio indígena, né? E ele é o personagem mais importante do doc, né? Do documentário. Aí lá pelas tantas ele olha para a entrevistadora que não aparece, né? Ela tá só fazendo as perguntas. Aí ele diz assim, olha assim para ela, eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. O seu mundo e o meu estão em guerra. O seu povo e o meu nunca deixaram de estar em guerra. E essa guerra segue. O seu povo segue massacrando o meu. E eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. E aí segue a entrevista, né? É bem interessante, né? E aí faz a gente pensar imediatamente no que significa a nossa relação com esse conceito de guerra, né? O que significa as ideias que nós temos, que nós de alguma maneira ainda sustentamos, né? Que nos levam a acreditar que o Brasil não conhece guerra, situação de guerra. Nunca houve guerra, né? Desde a Guerra do Paraguai nunca mais houve guerra. Nós somos um país abençoado por Deus, né? Temos o futebol e o carnaval, ó que maravilha, praias lindas. E aqui não tem guerra, nem terremoto, né? Tem esse discurso bem de senso comum, né? Do brasileiro assim médio. Aí você entrevista um Ailton Krenak e ele sai com essa, né? O meu povo nunca deixou de viver a guerra, né? Então, aí nos leva à ideia do Foucault, né? Que é muito importante e muito convergente, né? Nessas teorias pós-coloniais. Eu gosto muito de fazer a aproximação entre pós-colonialidade e biopolítica. Então, lembrar do, do livro, do curso de Foucault, Em Defesa da Sociedade, a inversão que ele faz, né? Todo aquele curso lá é o desenvolvimento de uma ideia que é a inversão de uma tese conhecida do Clausewitz que diz: a guerra é a continuação da política por outros meios. O Foucault vai e diz: a política é a continuação da guerra por outros meios, né? E, com isso, ele introduz uma perspectiva que é bem diferente da perspectiva das teorias políticas tradicionais, né? Que são centralizadas no conceito de razão, né? De racionalidade, de autonomia, de liberdade.
né? Os contratualistas, os kantianos, os hegelianos, e que vão dificultar um pouco esse entendimento aí dessa relação muito visceral entre política, no sentido moderno, né, no sentido biopolítico, no sentido que a gente tem ali a partir do século XIX, principalmente, e guerra. Né? Então, aí fica muito claro quando o Krenak vem e diz: o meu povo nunca deixou de viver guerra. Né? A guerra segue. E, aliás, com Bolsonaro ela segue se intensificando. Né? Nunca deixou de haver, e com Bolsonaro ela se torna mais explícita. Né? Quer dizer, quem não quiser entender, né, só não entende realmente quem não quer. Né? Do que se trata é disso, é de fazer genocídio mesmo, assim, né? De deixar morrer essa população, né? Indígena, enfim, né? Os negros da periferia. Se não me engano, tem esse dado aí da Covid, né? A cada 10 mortos, 7 são de negros de periferia, negros pobres, né? A cada não sei se é Estados Unidos ou Brasil, mas é muito semelhante à proporção, né? Quem é que está morrendo de fato nessa crise da Covid, né? Então é isso, né, gente? Essa violência que segue estruturando, que segue conformando a nossa política, né? Não, não vivemos mais uma guerra de libertação, né? É muito difícil você encampar um discurso da violência como o Fanon faz, né? Porém, digamos assim, a guerra segue de uma forma muito mais sofisticada, porque ela segue de forma disfarçada, né? Não precisa mais declarar guerra, né? Nós temos a pandemia, nós podemos tirar as consequências da guerra de uma forma muito mais econômica, né? E o que importa no fim das contas é isso, é você organizar uma sociedade de maneira que você possa, no caso, como diz o Foucault, né, defender a sociedade significa organizá-la de maneira que você possa fazer viver quem é para viver e fazer morrer quem é para morrer. Né? E aí ele desenvolve lá o conceito dele de racismo estrutural e vai explicar exatamente esse processo. Né? O racismo como dispositivo de morte mesmo, né? Quer dizer, a cesura, né? A tesoura que a gente passa no tecido social e que vai dizer quem é que vive e quem é que morre, né? E a gente sabe muito bem como que isso funciona no Brasil, né? No racismo estrutural, né? No racismo que estrutura a sociedade brasileira, tá? Então, assim, mas qual é o meu objetivo? Olha, eu tinha feito uma série de marcações no texto, mas acabou que eu comecei a falar aqui e não vou ler o texto. Acho que fica melhor assim, né? Depois eu só vou fazer uma leitura de um trecho final ali para fazer o encerramento. E daqui a pouco eu já estou fazendo. Qual é a ideia? E por que trazer o Fanon e principalmente o Glauber Rocha, né? Essa interpretação, né? Essa ideia, né? Que o Glauber elabora na Estética da Fome, que traz tão explicitamente o tema da violência. Só para vocês terem uma ideia, eu coloco como epígrafe do meu texto, né? Um trecho do Estética da Fome, que diz assim: do cinema novo, uma estética da violência, antes de ser primitiva, é revolucionária.
Eis o ponto inicial para que o colonizador compreenda a existência do colonizado. Somente conscientizada sua possibilidade única, a violência, o colonizador pode compreender pelo horror a força da cultura que ele explora. Enquanto não ergue as armas, o colonizado é um escravo. Foi preciso um primeiro policial morto para que o francês percebesse um argelino. Né? É uma verdadeira bomba, né? O texto do Glauber. Né? Aí a gente imagina ele lendo isso na Itália, né? Furioso, com a percepção condescendente, como ele fala, né? Do europeu, né? Que gosta tanto de exaltar os valores do exotismo, né? Ah, os selvagens são exóticos, olha que beleza, eles fazem filmes, mostram índios, né? E vamos deixar eles fazerem filmes assim, mostrar o exotismo, né? O Glauber vai e constrói uma estética que exalta a violência da fome, da miséria, né? E é, digamos assim, a primeira experiência assim de cinema brasileiro que é de fato internacionalizado, reconhecido internacionalmente, participante de diversos festivais, né? Enfim, a gente sabe que é um pouco a história do cinema novo, né? Então, qual é o ponto? O ponto não é, vamos então pegar as machadinhas e organizar o movimento antifascista e sair por aí cortando as cabeças dos fascistas. Não, não é isso, né? Nós não estamos aqui para fazer nenhuma apologia da violência nesse sentido, né? De derramar sangue e tal, né? É você fazer uma interpretação dessa ideia de violência, principalmente para o campo da cultura, né? O que significa você tirar a sua condição subalterna, a sua condição verdadeira, né, do armário. E principalmente o que significa você criar, né? Você assim botar em operação um, um processo de criação de verdade, né? Botar em operação uma situação política que seja de fato uma ação no sentido arendtiano, né? No sentido de ato criador, no sentido de ato inaugural, né? Por isso a insistência que eu estou colocando aqui da ideia de uma nova politização. Né? Uma nova politização tem que ser isso, tem que ser alguma coisa que nos encoraje a assumir um novo início, né? Um novo ato inaugural. E como é que a gente pode fazer isso de forma pacífica, né? De forma harmoniosa, de forma conciliadora? Não dá. Não dá, absolutamente não dá. Aí vem o tema da violência. Né? Então, assumir essa postura, né, antifa, né, para pegar o termo da vez, né, do campo assim da esquerda, é assumir uma postura que não é pacífica, mas isso não significa que eu vou cortar a cabeça das pessoas, tá certo? Por enquanto a gente não precisa disso, né? Mas a gente precisa pelo menos por enquanto a gente não precisa disso, mas a gente precisa de um novo corpo político, né? Um novo corpo político está dependendo de uma atitude que não tem vergonha de assumir uma certa violência. E aí eu acho que Fanon é essencial para a gente ler exatamente nesse momento. Tá certo? Eu gostaria de. Já vai fazer uma hora que eu estou falando. Eu gostaria de concluir só lendo um trecho, para não ficar assim tão violento, né? Lendo um trecho dos Condenados da Terra, que é uma citação que o Fanon faz do Aimé Césaire, que é também um teórico de uma geração anterior, um poeta, né, ensaísta, de uma geração anterior ao Fanon, extremamente importante e presente, né, nas teorias pós-coloniais. Agora eu não coloquei aqui no texto, eu não vou saber dizer para vocês. Lembrei, Les Armes Miraculeuses, as armas
miraculosas, é alguma coisa assim. É o texto do Aimé Césaire. Aí tem um diálogo, né, entre a mãe e o rebelde, né? O rebelde é o filho e ele dialoga com a sua mãe, né? Que é uma pessoa super religiosa e muito pacífica. E o rebelde vai para a guerra, assume, né? Pega a sua machadinha e vai para a guerra. Aí a mãe diz: infeliz, morrerás. O rebelde: matei. Eu o matei com minhas próprias mãos. Sim, de morte fecunda e planturosa. Era de noite. Nós nos arrastamos entre as canas de açúcar. As machadinhas riam para as estrelas, mas nós não ligávamos para as estrelas. As canas de açúcar nos laceravam o rosto com riachos de lâminas verdes. A mãe: sonhei com um filho para fechar os olhos da sua mãe. O rebelde: decidi abrir para um outro sol os olhos do meu filho. A mãe: ó, meu filho, de morte má e perniciosa. O rebelde: mãe, de morte vivaz e suntuosa. A mãe: por ter odiado demais. O rebelde: por ter amado demais. E aí eu vou ler o meu comentário e fechar, tá certo? No diálogo, o rebelde pacientemente explica para sua mãe sua lógica, sua justificativa, sua fundamentação, sua razão, seu método. Em nenhum momento se pode deixar de reconhecer a consistência de um discurso político e filosófico. Mas o que há de surpreendente é que a violência não está reduzida a uma síntese dialética, onde a libertação deixaria para trás o amor, complacente, contemplativo, e arrastaria, como fio condutor de sua narrativa histórica, o ódio, esse afeto triste e deprimente. A tragédia do rebelde não é que ele odeia demais, é que ele ama demais. Esse é o ponto lindo da história, né? Aí mais um trecho, a fala do rebelde, a fala final do trecho que eu pego lá dos Condenados da Terra. Então atacamos a casa do Senhor, atiravam das janelas, forçamos as portas. O quarto do Senhor estava todo aberto. O quarto do Senhor estava brilhantemente iluminado. E o Senhor estava lá, muito calmo. E os nossos pararam. Era o Senhor. Entrei. É você, disse ele, muito calmo. Era eu mesmo. Eu lhe disse: o bom escravo, o fiel escravo, o escravo escravo. E logo seus olhos foram duas baratas apavoradas nos dias de chuva. Golpeei. O sangue esguichou. É o único batismo de que eu me lembro hoje. Olha que coisa fantástica isso aqui, né? Golpeei, o sangue esguichou. A gente imagina o sangue na cara do rebelde, né? É o único batismo de que eu me lembro hoje. A violência, o meu comentário, a violência conduz o rebelde a si mesmo, devolve o seu reconhecimento, a sua liberdade, a sua dignidade. A violência faz o rebelde nascer uma segunda vez. Na primeira vez ele nasceu para a escravidão, mas a violência segue sua espiral dialética e lhe dá uma segunda chance, não para resolver a sua contradição, mas para torná-la mais honesta, mais transparente, mais assumida, para, quem sabe, no decorrer de uma nova história, poder acertar suas contas. Mas, na verdade, não se trata de contrair nenhuma dívida, pois que a violência abre para o escravo liberto sua entrada em cena, onde finalmente ele entrará em condições de responder por si, dado que ele agora se recobrou e tomou finalmente posse de si. Quem poderia simplesmente reduzir o gesto do escravo rebelde ao ódio de seu senhor? Pois que o ódio, por si só, não é capaz de criar, de libertar do circuito fechado que confina a violência. O rebelde ensina para sua mãe o que de fato move a sua fúria. Decidi abrir para um outro sol, os olhos do meu filho. E nesse instante pacifica a sua violência, ao menos do ponto de vista moral. Não havia escolha, era preciso abrir os olhos do filho. A fome, a
A estética da fome é também uma espécie de pacificação da violência. A fome é, por natureza, uma violência, e uma civilização que convive complacentemente com essa realidade é uma grande mentira. Ao mesmo tempo, é dessa mesma civilização que surge um projeto cultural e político que, à margem da indústria cultural, ocupada em produzir filmes que Glauber Rocha chamava de digestivos, é capaz de representar o Brasil em diversos festivais internacionais. O tema indigesto, feio e violento de nossa fome estrutural, no momento em que o Brasil prepara a mais duradoura ditadura militar da América Latina, que foi de 64 a 85, é o vocabulário de um verdadeiro discurso político e estético, único capaz de fazer compreender o Brasil profundo e de situar nosso projeto civilizatório em seu justo lugar, para além de todos os paternalismos colonialistas e da hipocrisia de nossa classe média pseudo-burguesa, eternamente subdesenvolvida e alienada de sua condição histórica, além de padecer de um raquitismo intelectual que, aliás, parece ser estruturante em sua perenidade, considerando o retrocesso político e cultural que estamos sofrendo com a ascensão pela via democrática de uma bizarra extrema-direita em pleno século XXI. Né? Estou de volta. E aí, gente? Liane, como é que você está? Oi, André, tô correndo bastante, até perdi, eu acho que uma meia hora da tua fala, que eu, lamento muito, mas eu acho que a gente trabalha mais no home office do que normal, né? É verdade. Você está na Alemanha? Na Áustria, aliás? Não, eu tô com a passagem marcada para o dia 4 agora, sexta-feira, tá uma corrida, da semana que vem. Então tá uma correria, mas em princípio eu mantenho ali a minha data no dia 18. Eu Uhum. acho que vai dar certo. Mas não foi porque eu cheguei atrasada que eu não tenho nada para perguntar, viu, André? Por favor, por Não favor. me sinto muito à vontade até por ter chegado atrasado e fazer pergunta, mas é que eu fiquei agora com um problema com o que eu ouvi. Porque me parece o seguinte, que a ideia de política ela está associada à ideia de violência e à ideia de guerra. E aí a grande preocupação que ficou foi a seguinte: é possível fazer política sem violência, sem subjugar, sem que haja uma relação de poder. Vamos dizer, reformulando talvez a pergunta: é possível uma relação de poder sem violência, sem opressão, oprimido, sem essa relação? É, eu acho que a gente tem, vamos dizer assim, quase que o dever de ofício de afirmar que sim, que é possível, né, Liane, assim, pensando que nós temos uma responsabilidade política, pensando que nós temos que construir o mundo, né, assumir a construção de um mundo diferente, né, de uma nova politização, de um novo modo de ser, né, eu não abro mão de acreditar que sim, sabe? De acreditar que sim. Mas você corrigiu bem, né? Você disse assim, você ia começar a falar, é possível política sem relação de poder, e você corrigiu, né? Não é possível política sem relação de poder, né? É sempre relação de poder. Agora, há relações de poder e relações de poder, né? Então, acho que o nosso a nossa orientação, sei lá, a nossa, sabe, o nosso projeto, né? Sei lá como falar isso, deve ser alguma coisa no sentido de permitir que as relações de poder sejam mais justas, né? Sejam mais justas, entende? Não, acho que a gente não vai nunca conseguir construir um mundo, sabe, sem submissão, sem, né? Absolutamente pacificado. Acho que não tem muito, mas dá para a gente elaborar formas de relação de poder, construir relações
certamente mais justas, né? Acho que essa é a palavra, né? Agora a gente está vivendo um período, vamos, né? Admitir que a gente está vivendo um período muito estranho, muito bizarro, muito, né, deprimente, de que eu não acho que seja assim as pessoas falam, é um retrocesso, né? Nós estávamos tão bem, né? Não, não é um retrocesso, né? Nesse sentido aí, estávamos bem, agora vamos voltar ao que era antes, no início ali com, né, os governos de esquerda. Não é bem assim que eu acho que a gente tem que pensar, né? Eu acho que a gente tem que pensar que o momento, agora já pensando um pouco para além da tua pergunta, que o momento bolsonarista que a gente está vivendo, a gente tem que fazer como se diz, fazer do limão a limonada, né? É admitir que o Brasil é sim um país que tem tendência fascista, né? Que o nosso vizinho pode ter um pensamento fascista terrível, né? O nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, entende? Essa praga que começou nessa onda de fascista mesmo, vamos falar a palavra certa, né? Bolsonarista, necropolítica, nos espíritos mais dóceis, mais amigáveis, sabe? Eu me lembro de falas de alunos meus, assim, alunos ótimos, né? Lá em 2018, né? Eu tentando dizer, não, mas pelo amor de Deus, vamos pensar nas coisas e tal, isso e aquilo, tudo bem. E o cara, não, né? E aquela docilidade, assim, a favor disso tudo, né? Porque ninguém pode dizer que foi enganado, né? Não, né? Se tem uma qualidade do Bolsonaro é dizer sempre muito abertamente, e há muito tempo, né? Tem falas do Bolsonaro, ele bem jovem, dizendo o problema da ditadura é que não matou, né? Tinha que ter matado muito mais. Ele fala isso, né? Quem é que vai dizer que, né? Não, você foi lá e escolheu, né? Então, acho que o fato de que a gente está nesse contexto aí, deve levar a gente a pensar de uma forma mais, assim, afirmativa, sabe? Mas, né, a tendência é uma certa reatividade, assim, um jeito, assim, muito, né, quase assim de má fé mesmo, né? E aí acho que a gente não tem saída. Né? Se voltar para o modelo de esquerda que a gente tem, não. Acho que o momento é de uma nova politização, né? E aí eu volto para a sua questão, né? E essa nova politização a gente tem que acreditar que é possível construir relações de poder mais justas, né? Obrigado, Liane. Por favor, abram os microfones, falem. Mas, André, talvez não exatamente na condição do Fanon, no caso, né? Porque o horizonte sempre tem que ser algo mais justo, mas tudo depende de um processo também. Né? No caso que ele fala de uma reação, ele quer chamar a atenção para a condição colonial, né, condição colonizada, para a violência que sempre existiu e que, a verdade, a violência é uma violência reativa, né, de alguém que está se defendendo, né, e aí eu lembrei que a questão eu acho que até uma fala da Hannah Arendt, né, que a questão do poder, ela se dá como, não dá para perder de vista o caráter processual do poder, né, que enfim, todas as reações elas vão se inserir num processo e isso, de certa forma, vai afetar mais uma vez e mais e de novo o próprio horizonte de, enfim, aquilo que a gente quer chegar, né? No caso, relações justas, elas vão ser diretamente afetadas porque toda a reação vai inaugurar uma nova realidade que vai de forma complexa, né, se desenvolver e vai nos trazer outras demandas. Né? No caso, como tu falou mesmo, o próprio Bolsonaro está aí, a gente pensa em
Fanon e Bolsonaro, né, um processo que não mudou muito, né, desde a década de 60, né, a gente vê movimentos, e aí se a gente for pensar em Brasil também, vamos pensar desde o integralismo, né, aquela questão toda que não pode-se dizer que não morreu e que está sempre à espreita de alguma forma, né. Então, eu acho que a questão de se ter uma visão de um poder como uma relação mais justa, ela vai estar sempre caindo nessa situação meio paradoxal, né? De que todos os atos eles vão gerar novas realidades possíveis que, enfim, eu acho que vão... Acho que é uma fala bastante pessimista, né? Mas é o que eu tenho para hoje. Eu só gostaria de comentar, eu concordo com quase tudo que você falou, só quando você fala que... Não sei se foi isso que eu entendi, mas quando você fala que é uma violência reativa, não é tão simples assim. O caso da violência do rebelde. Num sentido, assim, digamos, mais evidente, sim, né? Se alguém vem me escravizar, me chicotear, e eu reajo, né? Quase que naturalmente, como um animal, eu vou reagir, né? Se você faz qualquer gesto ofensivo, violento para um animal, ele vai, se ele está vivo, né? Se ele é minimamente assim um animal vivo, né? Digamos assim, não totalmente dócil, domesticado, ele vai reagir, né? Até o cachorrinho que a gente tem em casa, o gatinho, se você faz alguma coisa que ele não gosta, ele reage, né? Nesse sentido, sim, uma violência reativa. Mas o Fanon vai além, né? E esse é o meu ponto, né? A violência como gesto inaugural, né? Eu não citei uma passagem que eu gosto muito de lembrar, que é do Achille Mbembe, no livro Crítica da Razão Negra, que ele caracteriza o pensamento do Fanon de pensamento metamórfico, né? É um termo da geologia, né? Então, porque ele diz que a condição do sujeito colonizado é uma condição petrificada, né? O Bembe gosta muito de metáforas e essa é uma que eu acho muito interessante. E ele diz que o pensamento de Fanon é um pensamento metamórfico, que na geologia significa um processo de as rochas metamórficas, né? De transformação bastante violento, que envolve bastante energia, mas que cujo resultado, cuja consequência é você transformar, né? Você sair daquele estágio, né? Digamos, mineral geológico e passar para outro estágio. Geólogos trabalham isso. E aí o Fanon pega e diz que o pensamento político do Fanon é um pensamento metamórfico, né? E aí eu volto à sua questão, ao comentário que eu faço da sua questão, lembrando que a defesa da violência, que não é uma mera retórica da violência, eu insisto muito nesse ponto, para perceber que há, num primeiro momento, um gesto de ação, né? Aí eu acho que a Hanari não vai aceitar isso aí, né? Aí iria totalmente contra as teses dela, né? Todas sobre política como ação, né? Mas é um gesto é um ato, entendeu? Não é uma reação no sentido, né? Moral, né? Da crítica nietzschiana, né? É um ato inaugural, né? É um primeiro movimento para que uma situação seja revertida, para que então a gente comece a pensar nas próximas etapas, né? E a próxima etapa é vencer o espontaneísmo da violência, né? Porque essa primeira onda de violência e que vai mobilizar e que vai consolidar uma consciência política em torno da questão pós-colonial, da questão da libertação, da necessidade de um salto civilizatório, né, digamos,
vai ser um movimento muito espontâneo, né? Que vai, e aí o segundo capítulo da obra é uma crítica do espontaneísmo, né? E todo um desenvolvimento, né, no sentido de uma necessidade de vencer o espontaneísmo, né? E aí todo um aprofundamento no sentido do trabalho intelectual das massas, né? Ele fala muito no sentido de um jargão marxista, né? De conscientizar as massas, né? Enfim, né? Bem típico assim dos anos 60, né? Enfim. Com licença, vou fazer uma pequena. Eu não sei como é que eu vou construir essa pergunta aqui, mas queria pedir licença para ler uma passagenzinha aqui do Fanon, do Condenados da Terra, que eu estou no início da leitura, né? Então estou ainda no primeiro capítulo. A passagem diz o seguinte: a cidade do colonizado, a cidade indígena, a cidade negra, o bairro árabe é um lugar de má fama, povoado por homens também de má fama. Ali nasce-se em qualquer lado, de qualquer maneira, morre-se em qualquer parte e não se sabe nunca de quê. É um mundo sem intervalo e os homens. E veja bem, né? É um mundo sem intervalos. Os homens estão uns sobre os outros, as cabanas dispõem-se de qualquer modo. A cidade do colonizado é uma cidade esfomeada por falta de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade agachada, de joelhos, a chafurdar. É uma cidade de negros, uma cidade de ruminantes. O olhar que o colonizado lança sobre a cidade do colono é um olhar de luxúria, um olhar de desejos, sonho de possessão. Então, e até ele daria para continuar aqui, porque essa passagem é bem interessante, assim, né? Eu acredito que o que ele destaca aqui, né, nesse primeiro se embasando nesse racismo estrutural que ele existe desde o período colonial e hoje em dia poderia ser exemplificado de muitas maneiras, assim, principalmente no Brasil, com a situação das favelas, né? É como se fosse um rancor, né? Que acho que o rancor ele tem um papel bem central, assim, em algumas operações e alguns dispositivos sociais, né? É como se fosse um rancor sublimado numa ideia de tomar o lugar do opressor, né? Quando ele coloca assim sonhos de possessão, né? Por parte do colonizado. E daí eu me pergunto assim, quando que, porque hoje a gente tem de governantes assim no Brasil uma geração de políticos que vivem de um rancor, mas é de um rancor que não tem uma historicidade, é um rancor que ele parte de pequenos avanços que foram feitos na política dos últimos anos, né? Quando eles se referem aos governos anteriores, eu me refiro aqui ao bolsonarismo, né? Quando eles se referem aos anos anteriores, parece muito que eles falam como se o Brasil tivesse prestes a entrar numa espécie de socialismo, o que não é verdade, todos nós sabemos, né? Então, em que momento que esse sonho de possessão, que aqui eu acho que o Fanon está falando de uma coisa que é muito séria, que é do racismo estrutural, que tem uma história. No caso do bolsonarismo, a gente também tem uma expressão de rancor, só que ele é como se fosse um fantasma de rancor, assim, né? Que também ela tem a ideia de tomar o lugar do opressor, né? Como se essa esquerda tão moderada que foi anteriormente, de certa forma, tivesse oprimido os direitos dos liberais e assim por diante, né? Os direitos dos consumidores, já que o consumo é tão importante, assim, né? Para esses governantes de hoje, né? Eu não sei muito bem se foi uma pergunta isso, né, André? Comentário não, interessante, Breno. Não tinha pensado nessa perspectiva, né? Mas acho que eu só porque eu me lembro muito bem dessa passagem e é uma passagem que inclusive a gente encontra no Necropolítica. A cidade do colonizado é uma cidade agachada. No Necropolítica do Bembe, ele cita exatamente essa passagem aí, né? E em vários momentos o Fanon vai dizer até com uma certa pitada assim de ironia, né, que o colonizado ele inveja, né, tem uma inveja, tem esse rancor aí, uma vontade de ocupar o lugar do branco, né, de dormir na cama do branco e etc. Né, isso faz parte de um momento assim
da estruturação dessa violência, né? Enfim, obrigado, Breno. Muito. Agora, a relação que você fez não tinha me ocorrido. Eu achei bem interessante. Eu fiquei pensando um pouco naquele poema, né, que tu leste ali no final, né, e essa ideia desse que tu relacionou assim com esse ato inaugural, né, da violência como esse ato inaugural, que é isso que tu tá sondando, assim, né? Então, onde o rebelde discute com a mãe que não é um ódio, né? Que é um amor, né? É por amor que ele faz, né? E aí eu acho que tem uma indicação super bonita, né, assim, nesse poema, justamente disso, que não seria uma reação, né? A gente está muito acostumado, e essa acho que é uma tática política muito eficiente, que é vincular a violência a uma coisa instintiva, selvagem, e ao ódio, né? Então, o violento, ele tem sempre essa figura, né, de quem passou da medida, né, ultrapassou o metro, quem passou, né, tá em excesso. O violento é sempre esse que... Passional, né? É, exato, passional. É sempre aquele que de certa maneira, rompe o pacto da normatização, na real, sabe? De algum modo, alguma coisa não funcionou com ele, né? Então, é interessante, assim, antes da gente fazer qualquer apologia a uma figura de violência, ou pensar e sair com machadinhas e tal, não é isso, mas, assim, é entender o quanto que esse discurso da violência, vinculado ao ódio, ao ressentimento, é uma tática política muito eficiente que faz a gente pensar na violência como algo extremamente negativo, assim, e pela ótica da falta, assim, é por aquilo que eu não tenho que eu vou ser violento, é por esse rancor, é por esse ressentimento, e não como no poema, né? Não por esse... É porque eu tenho desejo de uma nova vida, isso é cheio, isso é pleno, eu tenho desejo de um novo sol, como diz o poema. Então, é por um amor pleno que eu vou à luta, né? Então, eu acho que eu acho que isso é uma indicação tão interessante da gente pensar um outro jeito de lutar, sabe? Como que a gente poderia pensar lutas assim que fossem a partir desse momento, de uma plenitude, de um querer, sabe? Eu fiquei pensando um pouco nisso, assim. E uma outra coisa que eu não queria assim deixar passar, que foi lá no início, assim, dessa história das relações de poder. Eu acho que relações de poder não são justas, sabe? Relações de poder não são justas. Não há como ter relações de poder justas, assim, a meu ver, sabe? Eu acho que, enfim, eu acho que a gente, assim... Então, deixa eu te devolver a pergunta da Liane. Tu acha que é possível aliar política e justiça? Como é que... Porque não tem como a gente fazer política sem relações de poder, né? Perfeito, mas talvez, assim, a questão, assim, por onde é que eu me socorro aí, né? Diferenciando o poder de potência, sabe? Então, relações de poder é apropriação, eu quero poder, é um poder sobre algo, eu vou suplantar alguma coisa, eu vou corromper algo, não sei se essa palavra é muito boa, mas, enfim, eu vou, de alguma maneira, entrar nesse jogo que a gente, em geral, atribui essa política, né? Então, pensando numa política num conceito mais amplo, eu posso ter relações de potência, né? E esse atrito das forças aí é inevitável. A diferença entre as forças vai ser inevitável. A gente ganha, a gente perde, a gente se embate. Mas eu querer o poder é outra coisa, eu acho. Que querer o poder é querer... É muito do que a gente fala da política, da política partidária, da política macro, né? Mas, enfim, isso.
É mais um comentário, assim. Excelente, excelente, adorei. E acho que remarcar isso, essa ideia afirmativa, né? A ideia de ligar o gesto violento com o gesto amoroso, com o gesto criador, né? Com o gesto expansivo, afirmativo. Aí o Nietzsche todo, né? Acho que pode ser invocado aí nessa direção, em defesa, né? Desse rebelde aí fanoniano, né? Que é isso, entende? Não é por ódio, é claro que não vou negar que tem ódio, eu tenho ódio do cara que me oprimiu, que me escravizou e vou meter a machadinha na cabeça dele, ok? Mas é para além disso, né? Você reduzir a questão da violência, o discurso, o debate em torno da violência a essa questão, eu acho que é empobrecer um processo político que é muito importante, assim, de ser olhado com calma, sabe? Assim, como que eu faço? Até no sentido de Arendt mesmo, né? Hannah Arendt é uma autora que eu gosto muito de ler, o Condição Humana, né? Os meus alunos conhecem, eu estou sempre citando. E quando escrevo sobre política, sempre cito ela, porque essa ideia de natalidade de Hannah, e Hannah Arendt é interessante no debate sobre Fanon, porque ela é conhecida também por uma crítica que ela faz ao Fanon, acusando uma retórica da violência, né? Mas quando ela fala, em vários momentos, né, que o gesto político, né, quando ela define a política pelo conceito de natalidade, né, essa ideia de rebentar, né, do rebento, né, do que nasce, do gesto inaugural daquele que nasce. Como é que isso não vai ser, numa medida muito singular, uma violência, um gesto violento? Como é que eu ajo? Como é que eu dou espaço para um improvável, né, que é como ela vai desenvolver, né, a ideia, de forma completamente pacífica, né? Não acho que está mais que na hora da gente tirar o debate da moralidade desculpa, o debate da violência de um certo moralismo, né? De um certo moralismo que prende, né, o conceito em dicotomias que estão muito viciadas, né? Em dualismos, né, que estão muito viciados, né? Ou se é racional ou se é violento, né? E também, assim, interrogar um pouco mais o discurso da paz, né? Por exemplo, a ideia da comunicação não violenta, né? Isso é uma discussão, assim, eu não quero dizer assim, se isso é interessante ou não, mas, assim, muitas vezes o desenvolvimento dessa comunicação não violenta se dá, assim, querendo, com o desejo de neutralizar os atritos. Então, a gente pode ver o que é entendido como violência, né? Quer dizer, atritar as ideias. Daqui a pouco aqui a gente está conversando e a gente vai concordar, discordar, pensar diferente ou querer mundos distintos. E isso é violento. A gente chama isso, a gente chama o atrito das diferenças de violência, sabe? E isso é uma política horrorosa, né? E muito eficiente sobre os nossos corpos, né? Porque então a gente prefere não se atritar e dizer, claro, sim, eu concordo, exatamente. Não, mas eu não concordo, isso não tem problema. Mas tem problema, né? Então a gente também tem que desmoralizar a paz, né? Desmoralizar a paz e a violência, Exatamente. né? Enfim, né? Exatamente, né? Ela serve para quê, né? Né? Ao mesmo tempo, eu não quero fazer discurso, né? Eu não quero que entendam a minha abordagem, a minha interpretação, como quem estivesse fazendo um discurso em defesa da violência e contra a paz. Não é isso, entende? Eu estou engajado no movimento de paz, entende? Eu quero paz, eu quero tudo isso, né? Agora, é preciso ir um pouco além, assim, né? É preciso trazer de volta, assim, esses autores que escreveram coisas
assim, que sai do eixo, assim, né, que sai assim né, de uma certa normalidade, assim, do discurso, e olhá-los e escutá-los com uma sensibilidade maior, assim, né? Como é que eu vou julgar um menino assim da periferia que passou a vida inteira apanhando, né? E aprendeu que é isso a vida, né? Apanhar primeiro em casa, do pai, da mãe, do pai principalmente, né? Depois da polícia o tempo todo. Quer dizer, esse sujeito vive numa guerra. Como é que eu não vou entender o gesto violento dele, né? Como um gesto metamórfico, né? Nesse sentido que eu falei aí, né? Como gesto assim de eu quero sair disso, eu quero sair dessa condição, entende? Né? Esse é o chão, esse é o, digamos, é a base. Agora isso que você fala dessa violência micropolítica, né? Que a gente ou dessa da paz como um artifício, né? De relações, enfim, de organização do nosso comportamento, né? De docilização do nosso comportamento. Essa resistência que a gente tem tremenda ao crítico, né? O crítico a gente isola, né? O sujeito que chega numa rede social e tem coragem de fazer crítica, ele é, como se diz hoje, cancelado, né? É uma babaquice isso, né, gente? Vamos ter coragem de falar mais abertamente, assim, sem medo de ser violento, entende? No discurso. Ninguém vai bater em ninguém, sabe? Mas é preciso uma pegada mais assim pesada, eu diria, né? Para a gente fazer frente a isso que vem, é isso que está aí, né? Acho né? E aí eu volto ao Glauber, né? Porque o Glauber não pegou Machadinho, ele pegou a câmera dele, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Era né? o emblema, né? Do cinema novo, né? Então, fazer cultura, entende? Que é coisa mais lindamente violenta do que o discurso do hip hop, do rap, dos rappers, né? Você pega um Emicida da vida e vai estudar aquelas letras, né? É um cara que eu admiro demais. Entende? O Mano Brown, aquilo é pura violência, né? Minha intenção é ruim, esvazio o lugar, né? Eu não me lembro agora. As letras lá gigantes do Mano Brown, eu me lembro do Diário de um Detento, né? É violência pura aquilo, né? Minha palavra vale um tiroteio, muita munição, umas coisas assim, né? E olha o que esse movimento, em termos assim políticos, foi capaz e é capaz e será capaz de fazer ainda por muito tempo, entende? É uma das manifestações de cultura recente, assim, mais extraordinárias, entende? Assim, que tem um papel gigante, assim, né? Num processo que eu acho que é mais do que necessário de nova politização, né? Preto Zezé, tem tanta gente aí nova, né? Que são letristas de rap e que vêm se politizando e formando coletivos e novas formas de política a partir da cultura, entende? De uma organização da cultura e que tem a ver com assumir, né? Com sair do armário, né? Nós somos periféricos, nós somos esses, nós temos fome, né? Nós levamos porrada o tempo todo e vamos fazer sair dessa condição fazendo arte, né? E é isso, né? Não temer o atrito, sabe? Não temer, né? Que o debate seja um debate mais assim, que saia dessa infantilidade, né? É uma infantilidade, né? Que a gente precisa superar, né? No Brasil, né? Tá mais que na hora, tá? É o tempo da gente fazer isso. Oi, André.
Oi, Janete, que bom. Saí da escuridão. Oi, Saída. Ana. Oi, Janete. Então, gostei demais. Nossa, tu está de parabéns por essa iniciativa, fazer a gente pensar em coisas que muitas vezes acabam sendo soterradas, né, por conta aí das leituras obrigatórias e tudo mais da universidade. E aí a gente acaba deixando de lado, e eu estou gostando demais, porque tu tá me tirando do conforto com essa provocação, né, com esse teu desconfinando as ideias aí. Eu ando pensando bastante nisso. Essa tua fala de hoje foi ótima. Gostei demais, me fez voltar às minhas raízes, né? Tu falar aí no Argelino, eu lembro do meu querido Argelino, o Albert Camus, que eu amo. E aí me peguei pensando nessa Albert questão Camus mesmo. foi tema de pesquisa seu, né? Estou no mestrado. Mestrado. Que é justamente isso, a revolta e a revolução, que foi a querela filosófica entre ele e o Sartre, Isso. que tem muito a ver com isso, né? Com essa coisa da subserviência, que é algo que, segundo o Camus, é atinente à própria revolução. E o Camus era defensor da revolta, né? Porque se tu partir para a revolução, tu abre mão da tua própria liberdade, de certo modo, porque tu vai ter que se aliar a um partido, enfim, a um determinado movimento que vai ter uma causa, e que a causa é pelo social, não mais pelas tuas próprias convicções, enfim. Então é bem interessante, né? E aí também eu estava me lembrando, né, e vendo agora todos esses comentários, enfim, essa questão da subserviência mesmo, né, que é isso que está sendo muito tratado, e aí como tu colocas aí, talvez até a própria indústria cultural tem feito isso conosco, né, como eu acho que a Liane colocou, né, a gente está trabalhando muito mais hoje, a gente está cada vez mais refém, né, se formos pensar. E aí eu pensei numa coisa, eu quero ver o que tu acha a respeito, que talvez a violência não seja tanto o teu posicionamento, mas aquilo que tu pode receber como resposta a um posicionamento não subserviente, que aí tu vai receber como retaliação, isso é violência. A gente está vivendo isso nas instituições, inclusive. Então, talvez o teu grito, né, por justiça, por uma sociedade mais equitativa, menos imbecilizada, ele pode ter uma consequência violenta para ti, porque pode te afetar na tua própria subsistência, né? Que são os nossos trabalhos, nosso emprego, enfim, as nossas vinculações. Então, assim, falar da violência é uma coisa bem interessante, porque ela te joga, né, várias nuances, assim, por vários aspectos tu pode analisar isso. De novo, né, como tu disseste, como a Ana também reiterou aí, não é a questão de sair com a machadinha, mas só o teu próprio posicionamento. Exatamente. Ele pode tanto provocar violência, né, como ser também esse grito, né, diante do universo de surdos, né, como o Camus coloca lá em Estado de Sítio, né, que existem vários nadas, tem os outros que são surdos, que tu, por mais que fale, não dá eco, não surte efeito. E aí, como tu disseste, né, a gente tem os fascistas que nos rodeiam, é o teu amigo, é o teu irmão, é o teu cunhado, né, as pessoas da tua relação. E aí, se tu não quiser provocar situações, né, constrangedoras, às vezes tu tem que fazer, tu mesmo tens que silenciar. Isso também não deixa de ser um ato de violência contigo mesmo, com as suas próprias convicções. É bem difícil, né? Bem difícil. Bem difícil. Enfim, eu não sei, eu não tenho bem uma pergunta, mas assim, Não, talvez mas tá isso, ótimo. né? Um outro olhar para a própria questão da violência, né? A violência que nós mesmos estamos cometendo conosco. Conosco, exatamente. Que eu assisti a tua fala, preparando uma aula para hoje à noite, respondendo e-mails, respondendo WhatsApp, entendeu? Então, assim, é uma violência. A gente não está conseguindo mais se dar o merecido ócio para poder se dedicar plenamente para uma única tarefa, né? E fazer aquela tarefa bem feita, enfim, ouvir a tua fala maravilhosa. A gente não consegue mais ser inteiro. E tu é sugado, né, por todas as formas
infinitas demandas o tempo inteiro. Isso é uma forma de violência, porque nós estamos consentindo com isso. Consentindo, exatamente. É o nosso silêncio, o silêncio obsequioso, né, que falava Martin Luther King, enfim. Muito bom, Estamos Janete. vivendo tempos complicados. Muito bom, é isso. Que pelo menos a gente possa seguir fazendo esses encontros, né? Desconfinando as ideias, né? Colocando os pingos nos is, né? Como se diz, assim, e isso, né? Por enquanto a gente ainda pode fazer isso, né? Então, por enquanto. Por enquanto a gente ainda pode fazer isso. Mas é exatamente isso, assim, a gente é levado a praticar essa violência o tempo todo, em primeiro lugar, contra a gente mesmo, né? A insubmissão está fora de questão, né? Você não pode ser insubmisso, né? E aí tem toda a questão também, né, do próprio sistema educacional, né, que, de certo modo, a gente não consegue fazer exatamente tudo aquilo que gostaríamos, porque a gente tem que atender também, né, a determinadas regras institucionais, enfim, né, e ensinar e educar para a revolta não é visto com bons olhos também, né? Não é. Enfim, isso é triste, é doloroso a gente se dar conta de que nós, às vezes, também estamos alimentando, né, esse sistema da subserviência, da docilidade, né? A gente está dentro disso, né? Eu já dei aula para ensino fundamental, para ensino médio, enfim, agora estou no ensino superior, mas, né, a gente não consegue fazer exatamente tudo aquilo que gostaríamos, porque a gente, de certo modo, está engessado, né, dentro do sistema. É revoltante. Adorei tua fala. É isso. Que bom que estamos aqui. Que bom que estamos aqui. Mais alguém quer colocar alguma ideia? Mais alguém quer desconfinar alguma ideia para brincar um pouco com o título? Branca, que bom que você veio. Tá sem áudio. Você tem que liberar o seu áudio. Muito obrigada. Muito generosos. Estou muito contente de estar aqui. Obrigada, Ana, pelo convite. Uhum. Eu teria algumas coisas assim aí, quando essa questão da violência que vocês trazem, do rebelde, não é, André, que tu trouxesse, achei muito bonito também, mas eu fiquei pensando, eu sou mais adepta a essa a questão da potência. Eu acho que o cara foi violento, digamos, ali, nessa situação, né? Mas é uma potência, acho que tem uma potência de vida ali, né? E não de morte, de ódio, né? Eu acho que é isso. E eu acho que os nossos tempos estão muito bons. Tinha que sair todo mundo do armário mesmo. Tá? Eu tô... Passou uma machadinha. Sabe, deu essa aristocracia falida, esses pequenos burgueses, nós todos. É um mimimi. Agora, chega, né? A professora ali. É isso, minha cara. É isso. A gente se põe à venda assim. Né? Corpos dóceis. Bem disciplinadinho. São escolhas. Perde a aula do André para dar de alimentar lá os poderes ali, não é? Outros poderes. Mas, enfim, desculpa, tá? Porque eu também sou meio, assim, violentinha. Mas é isso. Eu acho que tudo bem, eu estou numa posição, já estou aposentada, sigo trabalhando, essa coisa toda, né? Mas a gente... Está aí, os corpos estão à venda, né? Por preços módicos. Tá? Nunca dantes. A escravidão terminou porque era muito cara.
já é muito cara. Tá? Atualmente está uma bagatela. Tá bom, mas é isso. Muito obrigada. Adorei isso que você falou. Tem que ter coragem para dizer. Os tempos estão ótimos, porque todo mundo saiu do armário. É isso. Armário. É isso. O primo, o irmão, o amigo. Todo mundo. Vai buscar outros amigos, né, tia? Repagina, repagina. Só busca o modelito da estação, o óculos bonitinho, não sei o quê. Não. Vai buscar outras relações. Tá? Faz explodir, né, armaduras que a gente Exatamente. Vem deixando. Né? Tem que invocar nossas potências, né? Eu acho que sim. E novas potências, né? Acho que sim. Afirmativas, né? Acho que sim. Prosas. E aí eu acho que os professores, essa coisa do Glauber, né? Quando tu dizes a arte, né? Esse cara sofreu pra cacete também, né? Foi muito doloroso, é muito bonito se ouvir isso, né? Com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, mas um sofrimento bárbaro, né? Mas que coisa linda. Então, assim, né, a gente que... Eu sou da psicologia, como é que os outros campos podem inserir, podem também fazer, né, as suas façanhas aí, né? E as suas invenções, tá? Eu acho que a gente tem que partir para o contágio, sabe? Para estabelecer esse comum, sabe? Eu acho que é isso que está nos faltando. E eu assisti a Ana Sabe, eu acho, de um vídeo do Cláudio Piano, e ele diz, a vida nem começou, né? Ele lá nos anos não sei o quê, ele diz, a coisa nem começou ainda, né? E eu acho que sim, nós nem começamos ainda. Mas já se dando conta, né? Nos darmos conta, estarmos aqui já é alguma coisa, né? É uma bênção. Muito obrigada a todos. Bom, eu que agradeço. Gente, então acho que deu, né? Já são 4h30, o horário que a gente tinha combinado. A não ser que alguém queira ainda falar, tranquilo, né? Abre o mic aí e fala. Senão vamos descansar um pouco, tomar um cafezinho, né? A Janete tem que dar aula. Eu tenho que preparar um EAD ainda hoje. O Pablo está aí, vamos só aproveitar o momento para anunciar que na semana que vem teremos o Pablo Dutra com o tema da crítica da raça e do racismo em Achille Mbembe. Vai ser maravilhoso. E o horário vai ser o mesmo? Não, acho que é... Que horas vai ser, Pablo? 5. 5 horas. 5 da tarde. O Breno daqui a pouco vai me mandar o card e a gente já vai começar a fazer a circulação do card dele com as informações direitinho. Tá? Mas o link é sempre o mesmo. A sala é sempre essa. André, vamos deixar só um linkzinho para a semana que vem já. Tá. A condição, né, subalterna do negro, né, a condição subalterna do negro, né, reservada a ele pouco a pouco, né, ela se amplia e extrapola esses horizontes, né. Eu acho que é uma questão só para a gente deixar um insight, né, para a gente ir pensando já para a semana que vem, a partir desse ponto, né. E aí a gente vai para a crítica de Achille, né, que é tão necessária nesse momento aqui. Eu acho que cai bem com tudo isso que a gente acabou de ver, né? Eu estava quietinho aqui, porque cada contribuição aqui foi contribuição excelente para chegar, né? Aonde Achille, eu acho que ele dá um passo a mais, né? Ele dá um passo a mais para fazer esses novos tempos, né? Mas isso é papo para a semana que vem, né? Que bom, já deixou um gostinho. Já deixou um gostinho para a semana que vem. Isso aí. Tá bom, gente. Então, ajudem a gente na divulgação, né? Eu vou mandar pelas redes, enfim. E é isso, né? Esse trabalho de rede social é um trabalho muito colaborativo, né? Que precisa, né, likes, essas coisas. Eu estou nesse projeto aí de construir um canal, né? Um projeto bastante pesado e dificultoso no início, né? E que precisa aí da solidariedade dos amigos aí para dar as famosas curtidas, né? A inscrição no canal, né? Como é que chama? Acionar o sininho, né? Tudo isso ajuda bastante. Tá bom?
Muito obrigado. Beijos e abraços. Foi ótimo. Adorei. Até semana que vem.